Oi, gente! Welcome to Maluland! A grande novidade e o presente que a gente recebeu nesse primeiro ano de imigração, a gente completou um ano aqui e o X finalmente conseguiu a tão sonhada recolocação no mercado de trabalho. Então, a gente veio aqui passar um fim de semana com ele, porque ele está alocado trabalhando na Geórgia nesse momento, né? Então, nós viemos para cá para passar um fim de semana, ficar com ele. A gente vai conhecer a Waffle House, que é uma casa de waffles que fica aberta 24 horas aqui nos Estados Unidos. Então a gente vai conhecer pela primeira vez e ao mesmo tempo a gente vai sentar. Vamos relatar um pouco, né, do que foi esse primeiro ano na busca dessa recolocação, que aí eu posso classificar como o maior perrengue, talvez, né, que a gente tenha vivido até agora, né? Porque foi bem desafiador, né? A gente não saber como é que ia ser, o que ia acontecer, mas a porta se abriu e aí a gente vai lá comer alguma coisa e conversar a respeito disso. Bora lá? Mostrar aqui um pouquinho, ó. Eu achei até interessante porque o X pediu esse aqui, ó, mas americano impossível, ó. All Star Special. E Na verdade, aí assim, vem tudo eu não vou isso. conseguir, né? Eu não vou conseguir comer isso aqui e tal. Depois do vídeo eu Todo, digo né? pra vocês se eu conseguir comer todo, tá? Será que ele vai comer? Mas, Será que não? apesar de que hoje eu almocei, já faz tempo que a gente tempo, almoçou, né? né? E agora já é bem tarde. Enfim, mas tem muita opção, assim, aqui. E aí é até interessante, né? Porque eu achei os preços bem acessíveis, né? Porque são pratos bem servidos, ó. E o que eu achei assim, legal só um também, comentário, né? Isso aqui é um menu, esse aqui é um menu de café da manhã. Mas como aqui é 24 horas, eles servem o café esse da mesmo manhã menu, o serve dia o dia todo. todo, Então, né? se você não tiver a fim de almoçar mesmo, de ir num restaurante comer aquele prato e tal, não sei o quê, você Passa pode comer alguma coisa aqui. Come. Ó, os preços são bem acessíveis para um prato bem servido e é uma experiência americana, né? Bem americana, porque você vai experimentar aqui o que o pessoal realmente come, aprecia, o que é normal aqui na culinária deles. Assim, quando a gente, sempre que eu vou para algum lugar diferente, eu gosto de conhecer as coisas do local, né? Por exemplo, em relação à comida, assim, e tal, a gente gosta de comer. Então, tem gente que já não, tem gente que vem pra cá, prefere comer restaurante brasileiro e tal, e é legal, às vezes também, às vezes enjoa também de você, porque é tudo muito diferente, né? Às vezes a gente sente falta, mas pra você que tá viajando e quer, né, conhecer um pouco mais da cultura culinária e tal, esse tipo de restaurante, assim, é o que eles... É a experiência americana, realmente, né? o café da manhã dos caras é isso aí. E agora aqui já não é o menu mais do café da manhã, assim, né? Especificamente. Aqui é almoço e jantar. Aí já tem esse... Tem os Mas favoritos como eu falei, aqui, né? Agora, tem eu nem hambúrguer, sei que horas são agora, acho que é mais de 10 da noite. E a gente vai pedir uma coisa que é do menu do café da manhã, porque tanto faz. Mas acho que isso aqui são os pratos mais tradicionais, vamos dizer assim, né? Para ser servidos no almoço e no jantar. E aí tem aqui, né? Você mostrou as opções? Tem, Mostrei, ó. Aqui. tem esse steakzão aqui, ó, que vem com essa... Eu gosto dessa batata, que é Hash hash brown, brown. tipo uma batata ralada assim, cozida e tal. Bem legal. Por enquanto, cozida não, acho que é assada, né? Por enquanto, o que chegou do nosso pedido aqui foi o refrigerante. Eu queria beber um cafezão, sabe? Um café preto assim e tal. Aquele café, né? Mas como tá muito tarde, então eu não gosto de beber café esse horário, não. Eu não queria tomar refrigerante nem café, e aqui tem a opção do que é mais parecido com suco natural, assim. É um suco natural, na verdade, né? Eu não queria também refrigerante, mas como é pra viver a experiência mesmo, assim, americana, então eu pedi uma coca. Ok. Thank you so much. Nossa, meu fígado já falou assim, não, porque na foto eu tinha visto... butter, please. Na foto eu tinha visto três fatias de bacon, só que veio um monte de bacon. Vou mostrar aqui. Thank you. Aí o meu fígado já falou... É engraçado, né? Porque a gente não pediu nenhum waffle. Veio no prato do meu. Chegou o seu. É verdade, ó, tá aqui. Tá aqui o waffle, a estrela principal do cardápio. Tá aqui. E geralmente o pessoal come com
esse maple syrup, que é um mel, né? Como é que dá pra gente definir esse syrup? É um xarope. Né? Um xarope bem doce, cara, muito doce, muito doce. E tem seu valor aqui, viu? É bom, eu recomendo colocar um pouco. E uma coisa que eu aprendi hoje também com o Daniel, né? Que o Daniel, nosso filho, ele tá mais antenado na cultura. Que além desse, que eles comem com manteiga e o doce, né? É a manteiga, né? Dá uma lambrecada aí de manteiga, joga um tabletezão de manteiga aqui no meio e joga esse doce aí por cima. Tudo por cima. Ó, esse aqui é o prato do X, ó. Veio o American aí. Esse cara, especial. Isso aqui, ovos, pão, bacon, batata e o waffle. E esse aqui é o meu. Vem a batata hash brown e o sanduíche, ó, deixa eu mostrar. Que é com bacon. Tudo muito saudável, né? É. Sim. Vamos comer saudável aqui nessa noite. Já vou colocar uma manteiguinha aqui para derreter em cima desse waffle. Porque aproveitar que o waffle tá quente. A manteiga já vem derretida, já é molinha, né? Não é aquela manteiga... aquela manteiga que tá toda dura, congelada, né? Aqui, ó, e a manteiguinha já é daqui, ó. Como a Malu já falou nos outros vídeos, né, que a gente fez aqui no canal, a gente começou até falando bastante sobre esse tema, que era o tema da imigração, né, da nossa mudança para cá para os Estados Unidos. E se você não viu ainda, volta lá, dá uma olhadinha nos vídeos aí do canal. A gente conta bastante sobre o processo, inclusive em detalhes, assim, como é que foi a timeline, quanto tempo demorou, que tipo de processo que a gente fez e tal, essas coisas. Então, vale a pena se você tem interesse no assunto, né? Vale a pena. E também para conhecer um pouco mais da gente, a gente fala bastante sobre a nossa história, né? Tem uns vídeos... Tem uns vlogs tem umas de coisas... alguns períodos da imigração. Isso, não então, muitos blogs, né? Não tem mas muita coisa gente registrada, mas a gente fez algumas coisas. Então, é legal a gente compartilhar, porque talvez, de repente, essas dificuldades que eu tive, pode ser que você tenha algumas dessas dificuldades. Então, com esse... De alguma forma, você pode se preparar melhor para algumas coisas, né? Primeiro ponto. A gente fez um processo em que não era necessário você ter um nível de inglês avançado. Não era exigido isso, né? Mas na prática, quando você chega aqui, e eu vou falar da minha experiência, tá? Cada um tem uma experiência diferente. Pelo menos nos últimos 20 anos aí, até mais, trabalhei especificamente com telecomunicações, bem dedicado nessa área de telecom. Então, o meu foco aqui quando eu cheguei, era conseguir um trabalho, conseguir uma recolocação para trabalhar com telecomunicações, né? Meio que assim, dar sequência na minha carreira, dar sequência no que eu já fazia lá no Brasil. E esse era o meu foco, era o meu objetivo. Mas eu já sabia que as coisas também poderiam demorar um pouco mais, né? Eu sabia que as coisas, de repente, poderiam não ser tão... que essa transição poderia não ser tão automática, assim, vamos dizer, né? Então a gente veio preparado para, se necessário, fazer outras coisas, né? Que não fosse exatamente na minha área. Então, voltando lá do começo, como eu estava falando, não é exigido que você tenha um nível de inglês avançado. Mas, um conselho que eu te dou para você que quer vir para cá, que está se preparando, está no processo e tal, se teu inglês está afiado, legal, ótimo. Se teu inglês se você precisa melhorar, então eu acho que vale a pena você investir nisso. Por quê? Cara, quando você mandar um currículo aqui para uma empresa, o recrutador vai te ligar e vai falar com você em inglês. Então você tem que ter um nível de inglês para poder se comunicar. Por mais que você seja um excelente profissional, que seu currículo seja ótimo, que você sabe tudo da área que você trabalha, você vai ter que saber se comunicar, né? Então, você precisa de um nível de inglês para poder participar de entrevistas. Os processos seletivos aqui são bem extensos, sabe? Para mim também essa foi uma dificuldade, porque no Brasil, como eu já era um cara que trabalhava há muitos anos nessa área, praticamente eu não fazia entrevista nesse padrão. Era aquela coisa, cara, fiquei sabendo de uma vaga aqui, não sei o que, tem interesse, vou indicar você e tal. E aí, o coordenador, o gerente, alguém da área te ligava, fazia uma entrevista técnica no máximo, uma coisa mais técnica. E, ok, beleza. Não tinha todo aquele processo, eu pelo menos não participava daqueles processos seletivos com RH e tal, fazer dinâmica, não sei, essas coisas. Por que eu tô falando isso? Porque, primeiro, liga pra você uma pessoa da RH, olha, gostei do seu currículo, vi seu perfil no LinkedIn e tal, você tem interesse nessa vaga tal, e fala com você sobre a vaga. Depois ela te manda os detalhes da vaga por e-mail. Aí você manda um ok, um de acordo.
Aí uma outra pessoa te liga, às vezes uma pessoa superior a ela no RH, pra dar uma chancelada ali para ver se realmente o seu perfil bate. Aí depois, uma pessoa da área técnica, isso eu tô falando no geral, tá? Pode ser que mude, mas eu vou falar das experiências que eu tive, porque eu fiz várias entrevistas. Então um cara da área técnica liga para você, depois uma outra pessoa, sei lá, um coordenador liga pra... Então, você tem que saber falar inglês, você tem que saber se comunicar, você tem que saber, e principalmente, assim, você tem que saber vender o seu peixe, porque o mercado americano, o americano, ele é diferente do brasileiro, né? Às vezes a gente fica meio acanhado em falar das nossas qualidades, às vezes a gente fica meio... Né? Porque é difícil você falar das coisas que você sabe fazer e tal. E aqui eles são ensinados desde criança, desde pequeno. Eu tô falando isso porque eu vejo meu filho na escola. Meu filho, ele com 8 anos, ele já faz atividade na escola que ele tem, onde ele vai ter que disputar uma vaga como se fosse uma vaga de emprego com os coleguinhas dele ali. Então ele preencheu lá um job application dizendo por que ele tinha que ser escolhido para aquela vaga, por que ele tinha que exercer aquela atividade. Então, assim, eles aprendem isso na escola desde pequeno. Então, eles sabem se vender, né? Assim, tipo, se apresentar. E a gente, às vezes, fica meio acanhado. Então, isso foi uma coisa que eu mudei a minha postura nas entrevistas, sabe? Ah, você sabe fazer tal coisa? Não sei o que. Lógico que você não vai mentir, mas você tem que ser firme. Não, eu sei fazer, eu faço, é assim. Como é que faz? É isso, assim, ser direto, ser firme, né? E é isso. No começo, assim que eu cheguei, eu tava aplicando para as vagas no mesmo nível que eu tinha no Brasil, assim, né? De cargo e tal, e as mesmas atividades que eu fazia. E de cara eu encontrei uma dificuldade. Eu fazia as entrevistas, meu currículo, todo mundo falou, nossa, seu currículo é muito bom e tal. Porque assim, eu vou ser bem sincero com você, a gente meio que tem um choque de realidade quando chega aqui e começa a procurar emprego. Por quê? Eu apliquei naquele processo EB2-NIW. Graças a Deus, foi uma excelente escolha, fui aprovado, graças a Deus, tudo certo. Mas você chega com aquela sensação, tipo assim, olha, os Estados Unidos, eles precisam de mim. Eu sou um profissional relevante, eu fui aprovado no processo seletivo, eu sou um profissional relevante, eles precisam de mim e tal. Na verdade, eu acho que a gente fica com esse senso comum lá no Brasil, né, Gato? De que, tipo assim, porque, nossa, assim, eles ó, precisam, porque tem vagas e não você, tem pessoas né, qualificadas. Se você já veio aqui a turismo, você vai prestar atenção que todo lugar que você entra, toda loja, todo restaurante, sem exceção, ó, tô falando aqui, ó, para não dizer que eu tô mentindo, tá? Aqui tá escrito, aqui, ó, no negócio do guardanapo, depois eu te mostro. Ali, ó, now hiring, estamos contratando agora. Todo lugar que você entra, tem uma placa na porta, estamos contratando. Loja, restaurante, serviço. Só que a gente não imagina o tamanho o tanto de exigência que da é pra ser contratado. Então, aí a gente acha essa assim, que é a questão. Cara, tá sobrando vaga aqui, os caras estão contratando, mas não é bem assim. Você manda currículo, você entra você participa de um processo seletivo, e nem sempre, né, é fácil assim. Tô falando isso só pra comentar um pouquinho sobre as dificuldades. Então, e eu tô falando isso não é pra desanimar, não. É justamente para que você se prepare. Porque para mim foi, para algumas coisas eu me surpreendi um pouco. Então, eu achei que seria mais fácil. Só que uma coisa que você às vezes cai você se vê num beco sem saída, o cara fala assim, nossa, eu gostei muito da sua experiência. Não, você, poxa, e tal, gostei, que legal. Aí o cara fala assim, mas e aqui nos Estados Unidos? Em qual projeto você já trabalhou? Porque eu já vi que você já trabalhou no Brasil, você fez isso, você fez aquilo, tal, tá, muito bom. E aqui nos Estados Unidos? Qual projeto você já trabalhou? Aí já vinha na minha cabeça assim, né, tipo, aí você me quebra, né? Aí você broke my legs, né? Tipo assim, pô, quebrou as pernas. Aí você fala pro cara, não, eu nunca trabalhei em nenhum projeto aqui e tal, tô procurando uma oportunidade, né, será aquele... E aí, o cara fala assim, ah, pô, legal e tal, mas, poxa, eu preciso de alguém, né, assim, que já tenha uma experiência aqui no mercado aqui e tal. Então, só que assim, cara, se ninguém te der essa primeira oportunidade, você nunca vai ter essa primeira experiência, né? E isso era uma coisa que eu também comecei a jogar depois das entrevistas. Não, eu tô procurando uma oportunidade, tô esperando uma oportunidade, eu tenho a... Mas enfim, a gente contratou uma empresa, depois a Malu vai deixar o link na descrição aqui, ou na descrição, ou vai colocar o link aqui no vídeo. Mais ou menos uns 6 meses, depois eu tava procurando e tal. A gente contratou uma empresa, né, que é uma brasileira que ela já trabalhou muitos anos no Brasil com RH e aqui também nos Estados Unidos, né, já teve uma experiência com isso. Então ela ajuda, dando dicas, ela ajuda, enfim. No meu caso,
a gente montou uma estratégia. Isso foi muito interessante, porque ela sugeriu que eu ela revisou meu material todo e ela falou, cara, seu material tá muito bom e tudo, mas porque aqui nos Estados Unidos eles também têm uma outra coisa. Se você é muito qualificado para uma vaga, o RH não te contrata, né? Então vamos supor que ele precisa de um cara para fazer uma determinada função. E aí você tem muita experiência para, né? Assim, o seu currículo é absurdo. E o cara, ele fala assim, não vou contratar você para essa vaga. Você merece uma posição muito melhor. Você merece Então, Que é o tal do overqualified. Ele falou, não, você é overqualified para essa vaga, né? E aí você fica naquela, poxa, eu sou muito qualificado para as vagas de entrada, o cara não pode me contratar para uma vaga de entrada porque eu sou muito qualificado, mas eu não tenho experiência para minha vaga, no meu nível também não pode me contratar porque eu não tenho experiência. Então você fica meio que no beco sem saída. Então ela me sugeriu que eu trabalhasse o meu material e adequasse ele para uma vaga mais de entrada. Ó, você não vai mentir, você não vai mentir, o seu currículo é aquele, mas a forma como você vai se apresentar já não vai botar tanto medo assim na galera. Você vai fazer um currículo, um material mais enxuto, um negócio que dê a entender que você está disposto a começar numa vaga de entrada, inclusive que dê a entender que você está disposto a fazer uma transição na sua carreira, se isso for, né, a sua intenção. E aí eu readequei o material, mexi, e graças a Deus eu consegui uma vaga de entrada, mas que é uma vaga muito técnica, na área técnica, do jeito que eu queria, com algo que eu sei fazer, algo que eu tenho bastante experiência, já fiz muito no Brasil, há muitos anos atrás eu fazia muito isso. Então, essa estratégia funcionou, né? Pra gente, a estratégia foi legal. Eu dou esse conselho, essa dica, assim, de repente vale a pena procurar um profissional, ou você mesmo pesquisa e tal, mas vale a pena pensar nisso e dar um passo para trás. Às vezes você precisa dar alguns passos para trás para depois lá na frente conseguir chegar no objetivo, né, que você almeja. Então, quando nós chegamos aqui, né, nós já viemos com esse pensamento, claro, né, do X da continuidade, a carreira dele. Para mim, eu estava fora do mercado há bastante tempo, né, minha área de formação é em administração, sou administradora, mas eu estava fora do mercado, a minha intenção era buscar uma vaga de entrada em alguma loja, realmente para naquele primeiro momento já começar a trabalhar, praticar mais inglês, né, tá assim destravando, né? Mas quando ele ficou sem o projeto, porque nós chegamos aqui, eu acho que os 3 primeiros meses, né? Você ainda estava trabalhando para o Brasil, né? E aí eu estava procurando intensamente um trabalho, né? Para já começar a me movimentar aqui, mas ele, quando ficou sem projeto, ele já tinha um plano de usar os aplicativos para ganhar dinheiro, né? Ser motorista de aplicativo. Então, acho também importante frisar, né, que a gente tem que vir com a mente aberta também para fazer o que tem que ser feito ali nesse começo, para a vida continuar girando, porque por mais que a gente tenha um preparo, uma organização financeira, quando a gente converte absolutamente tudo para viver aqui, né, fica muito pesado. Então, para esse primeiro momento, a gente já não tinha uma expectativa de estar recolocado, estar ganhando um grande salário, mas a gente precisava gerar renda para se manter. E aí a solução que ele encontrou foi com os aplicativos, né? Uhum. Eu acho que você rodou com um aplicativo que talvez uns 8 meses, né? Por aí, porque mesmo antes de acabar o projeto... Antes de acabar o projeto, eu trabalhava durante o dia no Brasil, assim, pro Brasil. E já começou... E à noite... a gerar uns dólares. À noite eu já comecei a rodar, fazer entrega. Delivery, fazer né? delivery. Nesse período eu trabalhei no Brasil durante o dia. E quando terminava o expediente lá, que era 4 da tarde aqui, né, ficava de boa ali um tempinho e esperava ela chegar do trabalho. Ela chegava, mas eu ficava pilhado, às vezes, porque eu ficava olhando no relógio, porque o melhor horário que tinha pra rodar, o melhor horário que tem, assim, é esse períodozinho da noite, ali, começo da noite e tal. Então, quando ela chegava, a gente trocava o turno, eu pegava já a chave do carro e ia pra rua rodar, ficava rodando até... E aí, fazendo um resumo do que foi esse período que você trabalhou com aplicativos, né? O X, como era nosso primeiro ano aqui e ele ainda não tinha um ano de driver's license, né? Uhum. Ele tinha opções bem reduzidas de aplicativo para rodar. Então ele conseguiu fazer o Uber Eats,
né, que eles aceitaram e tal, e logo de cara, né, começou a fazer. E o Lyft, que é um aplicativo para levar passageiros mesmo, ele conseguiu. Depois até contaram pra gente que já o aplicativo já não estava aceitando hoje em dia mais. O Lyft, pelo que a gente soube, né, de outras pessoas que tentaram fazer o cadastro, não aceita mais se você tem menos de 1 ano de habilitação. Então, logo quando eu cheguei, eu já me cadastrei no Amazon para fazer entrega no Amazon Flex. Só que eu tô na fila de espera. Esse é mais um choque de realidade, isso também é uma coisa que, assim... Que a gente ouve muito falar dos aplicativos. Que a gente vê muito vídeo, né? Tipo assim, o cara... o cara faz delivery, não sei o quê, entrega, trabalha com Amazon Flex e tal. Beleza. A gente tá mais de 1 ano aqui. Desde que eu cheguei, eu tô na lista de espera da Amazon. Tô na lista de espera do DoorDash. E tô na lista de espera do Grubhub. Então, são 3 aplicativos de delivery e não me chamaram porque... não tem, na minha área, quando eu coloco lá no meu CEP, né? Na minha área, tipo assim, não estamos precisando de motorista na sua região. Uma coisa assim, mais ou menos assim, resumida. E aí, no nosso caso, né, é ali na região de Orlando, né? Pode ser que em outros lugares... Pode ser que em outros lugares você consiga. Inclusive, eu tenho pessoas que eu conheço que chegaram depois de mim e conseguiram entrar no DoorDash. Com CEP no Metro-Oeste. Que é Orlando também, e tal, bem, né? Então, eu acho que isso também varia muito de uma região para outra. Talvez do período que você faz o cadastro, da demanda na época, né? Aí o importante é estar disposto a encarar, né? Porque também não é fácil para quem tem uma carreira consolidada no Brasil, né? Uma vida já estável, chegar aqui... E não só isso, é cansativo, assim, porque... Eu tô falando isso não é para desanimar ninguém, não, sabe? O nosso objetivo aqui... é transmitir a nossa experiência, falar a nossa experiência, né? Mesmo porque eu tenho amigos também, tem um amigo nosso que ele conseguiu uma recolocação na área dele bem rápido, ele também trabalhou em emprego assim mais puxado e tal, mas ele rapidinho conseguiu, né, 6 meses, sei lá, até menos talvez, conseguiu se recolocar na área dele e graças a Deus ele tá muito bem hoje. Cada um é uma história diferente, né? Então eu tô contando a minha, vou falar igual o Mano Brown. Pedir licença aí, vou falar igual o Mano Brown agora. Forrest Gump é mato. Prefiro contar uma história real, vou contar a minha. É isso. Então, Forrest Gump é mato, né? O que mais tem no YouTube aí é cara que conta lorota. O que eu falo aqui, o que a gente fala aqui, é a experiência nossa, é real. Mas não quer dizer que a sua vai ser igual, que vai ser do mesmo jeito. A minha torcida é que seja melhor. É que seja melhor, que seja rápido, né? Assim, seja rápido, que tudo aconteça muito redondo. Agora sim, é muito melhor você estar preparado para de repente passar uma situação difícil e não precisar passar por essa situação difícil. É muito melhor que isso aconteça do que você achar que tá tudo tranquilo, que vai ser tudo muito fácil e você chegar e encarar uma realidade e ver que não é daquele jeito. Uma realidade brutal. Então, assim, uma coisa que eu acho bem legal, como a Camila falou, você tem que estar disposto. Então, eu tinha disposição, graças a Deus, eu me dei muito bem com esse negócio de delivery, né? E depois com passageiro também, levava. Nossa, ó, pra vocês terem uma ideia, assim, em, sei lá, 7 meses aí rodando, eu fiz umas 2.000 entregas de delivery e fiz 1.300 e poucos passageiros. E passageiro, eu comecei a fazer bem depois. Primeiro, eu fiquei muito tempo só fazendo delivery, porque eu ficava meio cismado de passageiro e tal. Mas aí teve uma hora que eu falei, não, cara, vou fazer uma experiência. Aí eu vi que era melhor, assim, que tinha mais demanda. Porque o lance do delivery é muito, assim, sazonal. Tem aquele período, né, o delivery muito cedo, antes do café da manhã, tem uma coisa ou outra e tal, aí depois para. Aí antes do almoço começa um movimentozinho, mas também não é o melhor movimento. O melhor movimento mesmo é à noite. Então, assim, praticamente você tá o dia todo, assim, rodando. E delivery e carro, também, no nosso caso, que a gente mora ali na região perto da Disney, tem um horário que é melhor que é à noite, na saída dos parques e tudo mais, é o horário que bomba ali. E também tem os horários que são bons no aeroporto, então tudo tem, né? E aí eu achava legal que eu tinha essas duas opções. Então quando o delivery tava fraco, eu corria pro passageiro. Aí com o tempo fui fazendo a transição, acabei ficando só com passageiro, fazia delivery muito raramente, assim, só se realmente tivesse muito fraco. Mas, porque, querendo ou não, é trabalhoso. Nos últimos dias aí, antes de eu conseguir esse emprego, eu tava trabalhando o dia inteiro, né? Trabalhando o dia inteiro, assim. Eu saía de manhã, né, deixava ela no trabalho, começava a rodar. Rodava até a hora de buscar ela, buscava ela no trabalho, deixava ela em casa, comia alguma coisa e voltava pra rua de novo e ficava rodando até meia-noite. 1 da manhã, muitas 2, vezes, 3. Muitas semanas sem tirar uma folga completa, né? Teve semana que eu trabalhei a semana inteira, tipo assim, só um dia ali que eu peguei 1 horinha, 2 pra fazer alguma coisa com ela, com o Daniel, mas trabalhei. Então, assim, não é fácil, né? É um processo, mas
é questão de você estar disposto, objetivo, saber que é um período ali, que aquilo vai passar. O E X, que se não passar também, sabe? o X sempre falava assim, que às vezes eu ficava desanimada, né? Eu me perguntava assim, né? Quando que a gente sairia daquele ciclo, né? De trabalhar porque não muito. porque não tem problema. Desculpa te interromper, mas não tem problema você trabalhar muito, não sei o quê, se você está ganhando dinheiro, se está conseguindo pagar as contas, está fechando, ok. A questão é, eu estava trabalhando muitas horas, e a gente tava com dificuldade para fechar as contas. Tinha mês que não fechava, tinha mês que tinha que pegar dinheiro da reserva, que já não era mais reserva, a reserva tinha acabado, era aquele dinheiro que você não pode mexer, que é a reserva da reserva. E aí, pensava já, poxa, mas a hora que acabar essa grana aqui, aí como é que fica? Eu vou tirar da onde, né? É diferente, no Brasil você tem crédito, você tem um cartão de crédito sem limite, você tem um... Aqui, quando você chega, tem um amigo meu falando assim, cara, você é um bebê de 40 anos. Você chega, você não tem crédito, você não tem um histórico, você não tem crédito, que eu digo assim, você não tem crédito nem pra pedir um empréstimo se você precisar, né? Tô falando assim de maneira geral, né? Um choque de realidade, né? E aí, galera, vocês acham que o X conseguiu comer tudo? Eu comi todo o meu pratinho, ó. E ele, ó. E aí, X? Não consegui, não. Comeu bem, né? Mas ainda ficou aqui um pouquinho. Eu perdi essa guerra aí. Perdi essa batalha. Não perdi a guerra, não. Perdi essa batalha. Mas e aí, tá aprovado? Tá. Mas como diz a minha mãe, o olho foi maior que a... Como é que é? O olho é maior que a boca, né? O olho foi maior que a boca. Mas, assim, gostei. Muito bom. Muito bom. Inclusive, durante a semana eu vou voltar aqui pra almoçar. Alguns dias assim. Nada como um almoço saudável, né, gente? Uma salada de bacon com calabresa. Coisa básico. Mas assim, vamos lá. Vamos finalizar esse vídeo, né? A gente vai pra casa agora. E pra casa não, né? A gente vai pro hotel. Nossa casa é lá em Orlando. A gente tá aqui na Geórgia, como a Malu falou aí no começo do vídeo, né? Eles vieram passar o final de semana. Infelizmente tá acabando já, né? E é isso aí. Então é isso, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês estão celebrando, assim como nós, essa boa notícia, já dá um like aí nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, assim você vai saber quando sair vídeos novos. Agora eu espero que com mais frequência, né? Eu também. E é isso aí, muito obrigada. Bye! Valeu, galera. Até mais.